Nós vimos na semana passada a cronologia do Antigo Testamento, começando lá de Adão, não é isso? E passando até para o período chamado interbíblico ou intertestamentário, que aí vem com essa ascensão do Império Persa, depois com a ascensão de Alexandre o Grande no Império aí macedônio grego, depois com os seus generais divididos entre Ptolomeus e Seleucidas, depois nós vimos com o Império Romano. Então, os acontecimentos que se passam no livro de Esté acontecem dentro do contexto em que o povo de Deus está num cativeiro babilônico, mas não mais sob o domínio da Babilônia, sob o domínio dos persas, do rei Xerxes, ou também chamado de rei Assuero. E nós vamos perceber, queridos, que na história da redenção, na história da salvação, nós vamos perceber o cuidado de Deus para com o seu povo. Nós vamos perceber, meus irmãos, que na história da salvação, nós vamos ver a providência de Deus. Providência de Deus, que deve ficar clara para nós qual é o objetivo desta providência. Qual é o alvo da providência de Deus em nossas vidas. Aonde Deus quer nos conduzir. Para onde Deus quer nos levar. Então nós vamos ver, meus irmãos, que nesse livro de Esté, nós temos uma riqueza histórica maravilhosa que vai falar sobre a providência de Deus, a soberania de Deus, o cuidado de Deus para com o seu povo. Vamos, meus irmãos, fazer assim a leitura. Vamos ficar de pé? E eu quero que você abra. Nós vamos ler só o iniciozinho do livro de Esté, porque depois iremos passar por algumas passagens. Abra aí, por gentileza, Esté capítulo 1, a partir do versículo 1. Esté 1. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Susã, e no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidadela de Susã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrépora, madrepérola, difícil essa pedra aí, irmão, e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servisse à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bitsa, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetá e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei, Cassena, Setá, Adamata, Tarsis, Meres, Macena e Memucã. Eles eram 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei
e eram os mais importantes do reino. E o rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vaste. Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vaste não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vaste fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza, que ficarem sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real, que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vaste nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra, que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e os nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Por isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que, tem uma ironia aqui agora, meus irmãos, que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Pai Santo, estamos diante da Tua palavra, que narra essa história linda e maravilhosa, que se passou há cerca de 2.400 anos atrás de nós, mas que revela o cuidado, a soberania e a providência do Senhor para com o seu povo. E nós, como igreja do Senhor, somos também o seu povo. E estamos aqui, Pai, para compreender melhor os teus planos para as nossas vidas. Estamos aqui, Pai, para compreender melhor como a tua providência se encaixa na nossa história, naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Por isso, Pai, ajuda-nos a entendermos a história da rainha Esté, mas, sobretudo, a entendermos o cuidado do Senhor acerca de todos aqueles que clamam a Ti, todos aqueles que são chamados pelo Teu glorioso nome. Nossa gratidão é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Queridos, a história de Esté, ela se passa nesse contexto, que nós lemos aqui do capítulo 1. Estamos na Pérsia, na cidadela de Suzã. Acontece que Nabucodonosor não existe mais, o império dos caldeus, os babilônios, não existem mais. Eis que surge um novo império, um império gigantesco, que vai da Índia até a Etiópia, ou seja, pega boa parte ali do mundo conhecido, tanto do Oriente, passando até chegar à África. É um império muito grande, um império poderoso, e neste império surge uma figura espetacular dentro da história da salvação. No livro de Esté, nós não temos somente Esté como protagonista. Nós temos também Mardoqueu, primo de Esté, que a adotou, porque ela foi levada cativa ainda criança para a Babilônia, e os pais dela morreram. Porque lembre-se que Nabucodonosor vai levar cativo essas pessoas para a Babilônia, e não leva cativo dizendo, gente, cada um pegue seu passaporte, entre na fila, que nós vamos deportá-lo para a Babilônia. Não foi assim que aconteceu. Foi uma devastação, foi uma grande ofensiva dos babilônicos e que causou uma grande catástrofe ali. Então surge a rainha Esté, uma menina judia, de uma bela aparência, que vai atuar agora na região da Pérsia,
no núcleo principal onde acontecia, onde o rei habitava, onde o rei ali comandava todo o seu império. E a história se passa contando também sobre um arqui-inimigo do povo hebreu, do povo judeu, chamado Amã. Amã se ascende a um cargo como se fosse primeiro-ministro. Ele é uma espécie de primeiro-ministro, mas Amã, alguns historiadores acham que ele era amalequita, ele era um estrangeiro, possivelmente amalequita, que era um inimigo do povo judeu. E Amã tenta de toda forma aniquilar o povo hebreu. E ele então tem uma justificativa para fazer isso. É porque Mardoqueu, que era um oficial também da corte do rei Xerxes, mas não um alto oficial, um baixo oficial, ele não se inclinava em reverência a Amã. E então Amã ficou furioso com essa atitude e viu nessa atitude um pretexto para aniquilar todos os judeus. Então Amã chega ao rei Xerxes e diz que havia um povo em todo o império que era diferente. Ele diz, olha, tem um povo que é diferente. É um povo que não adora os nossos deuses. É um povo que não tem os nossos costumes. O rei não pode tolerar isso. E o rei Xerxes, como vai ficar bastante visível no livro de Esté, é um rei marionete. É um rei que não tem, meus queridos, uma personalidade própria. É um rei que é levado por qualquer pessoa que chegasse, que tivesse proximidade com ele. Então o rei pega o seu anel, dá para Amã e diz, faça o que você quiser. Então Amã faz um decreto enviado para toda a extensão do reino persa, dizendo, olha, mate os judeus e fique com seus bens. Nesse contexto, Mardoqueu fica sabendo, começa a se vestir de cinzas e pano de saco. Esté, já rainha, fica sabendo da condição do seu pai e procura saber o que está acontecendo. Então Mardoqueu conta para ela por um intermediário e ela então fica também angustiada, e eis que surge uma grande heroína na história do povo. Esté intervém junto ao rei Xerxes, para que ele não venha matar o povo judeu, o povo hebreu, lança, que foi a ideia de Amã, de exterminar. Amã, nesse interregno, constrói uma grande forca para matar Mardoqueu, e por ironia, é nessa mesma forca que Amã será morto. E todas os bens, todas as propriedades de Amã são passadas para Mardoqueu, que é agora elevado à condição de primeiro-ministro da Pérsia. Essa é a história. Mas o que nós podemos perceber, meus irmãos, nessa história maravilhosa de um livro que tem algumas curiosidades? O livro de Esté, meus irmãos, não tem promessas para nós. O livro de Esté não há nenhuma promessa messiânica definida. O nome de Deus, meus irmãos, sequer é mencionado no livro de Esté. No livro de Esté não há nenhuma oração explícita, não há nenhum personagem que ora, levanta os olhos para o céu e faz uma oração explícita, porque Esté ela vai proclamar um jejum de 3 dias, ela junto com os outros judeus e as suas servas. Então se tem jejum é porque vai ter oração, mas não tem de forma explícita. A única disciplina espiritual mencionada no livro é o jejum, não tem mais nada sendo feito. O Antigo Testamento, meus irmãos, é mencionado apenas uma vez. A lei de Moisés é apenas mencionada uma vez, enquanto as leis da Pérsia e da Média, que não podem ser revogadas, aparecem cerca de 14 vezes. Então, é um livro que, se você fosse olhar rapidamente, você vai dizer, mas o que esse livro tem para nós? Deus não é mencionado, não é mencionada a lei do Antigo Testamento, não é mencionado promessas para o seu povo. Contudo, meus irmãos, nós iremos perceber que esse livro de Esté não estará aqui por acaso. Lembra que nós falamos na semana passada? Deus começou algo na história da humanidade, chamando Abraão, conduzindo o seu povo
pelo deserto, enviando o seu povo para Canaã, levantando reis. Reis se levantam, reis caem, e a mão poderosa de Deus vai guiando o seu povo para algo. Esse algo que Deus está conduzindo é a sua providência para que o povo de Deus seja de fato o povo de Deus. Para que o povo de Deus possa realmente ir para onde Deus já havia planejado. Por isso, meus irmãos, nós vamos perceber que nesse livro de Esther, nós vamos primeiro perceber que a providência de Deus em nossas vidas, ela não está atrelada às circunstâncias que nós vivemos. Coloque aí agora Esther 2, versículo 5. Esther 2, versículo 5. Nesse tempo, o que é que diz aí a palavra? Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Meus irmãos, pense comigo agora um pouquinho. Pense que você é cristão. Você é cristão agora, como você é. Pense que nós estamos morando aqui agora em Jerusalém. Pense que o nosso rei é esse rei louco chamado Joaquim, que vai ser contra Nabucodonosor. E pense agora que nós iremos testemunhar a derrota de Jerusalém. Imagine você ver suas casas sendo queimadas, mulheres grávidas sendo traspassadas pela espada, crianças sendo mortas, templo sendo queimado, e você sendo levado cativo para uma terra distante. Você, mãe, em uma leva, um filho em outra leva, o seu esposo em uma outra leva, cada um espalhado, você não sabe quem está vivo, quem está morto, você não tem certeza de alimentação, de abrigo, de água, certeza nenhuma. Esse é o contexto de Mardoqueu e de Esther. Esther perdeu seu pai e sua mãe, ainda criancinha. Perdeu como? Nessa levada do cativeiro. Mas, meus irmãos, a providência de Deus em nossas vidas, ela não está atrelada às circunstâncias que nós passamos. Primeira coisa que Esther vai nos ensinar é que nós não podemos, de maneira alguma, duvidar da presença e da providência de Deus em nossas vidas, ainda que o cenário que estamos vivendo não seja o mais propício possível. Alguns aqui, que estão aqui conosco, viveram um Brasil bem diferente do que nós vivemos hoje. O Brasil da década de 40, década de 50, é outro Brasil do tempo de hoje. O Brasil da década de 50 era um Brasil rural, era um Brasil do analfabetismo, era um Brasil onde as pessoas não tinham acesso à saúde, à educação. Deus estava nesse Brasil na década de 50? Estava. Havia pessoas cristãs, genuínas, verdadeiras, que habitavam nesse Brasil? Existia. Há cristãos genuínos e verdadeiros vivendo no sertão nordestino, castigado pela seca. Há. Mas como é que nós podemos entender, meus irmãos, essa providência do Senhor em meio às circunstâncias adversas? Temos que entender, meus irmãos, aquilo que está na palavra de Deus, que não pode mentir. Abra lá, por gentileza, a sua Bíblia. Deixa eu encontrar aqui esse texto, que sumiu aqui.
Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Como entender esse texto? À luz do contexto de Esté. Meus irmãos, a providência de Deus em nossas vidas é que Deus, assim como conduz o povo judeu para cumprir os seus propósitos, Deus também trabalha em nossas vidas para que aquilo que Ele planejou para nós se cumprirá. Nós não sabemos o que Ele propôs para nós. Nós não temos os detalhes do que Deus propôs para nós. Mas tudo que Ele propôs para nós se cumprirá. Mas há um propósito maior em tudo isso. É o propósito da salvação em Jesus Cristo. Meus irmãos, a providência de Deus, ela se revela naquilo que Deus trabalha em nós e por meio de nós, para que Ele em nós possa nos levar, nos conduzir até o seu plano perfeito. E qual é o plano perfeito de Deus para nós? É a salvação de nossas almas. As obras, meus irmãos, da providência de Deus são a sua maneira santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Está na pergunta 11 do Catecismo de Westminster. Precisamos entender que a providência do Senhor é a sua mão poderosa guiando o seu povo. Isso não quer dizer, queridos, que nós teremos necessariamente tempos fáceis, que nós teremos tudo o que nós precisamos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está falando é o seguinte: olha, aquilo que Deus começou na sua vida, Ele completará. E isso, tanto do ponto de vista humano, como também do ponto de vista da salvação espiritual. Mas há ainda um segundo ensinamento que a história de Esther nos ensina. É que eu e você, nós somos agentes da sua providência. Abra lá agora Esther capítulo 4, verso 12. É um texto central no livro de Esther. Esther 4, 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, volte aí rapidinho, que resposta foi essa? Mardoqueu disse para Esther: Esther, olha, Amã está tramando aniquilar os judeus. E você deve falar com o seu marido. Só que havia uma questão. Havia uma lei, o rei Xerxes era tão déspota que ele não permitia nem que a sua esposa entrasse à sua presença sem permissão. Se alguém entrasse na presença do rei, sem permissão, e ele não estendesse o seu cetro, esta pessoa morria. E aí Esther ficou com medo. Esther disse: olha, eu já tenho 30 dias que o rei não me chama. Tem 30 dias que o rei não me chama, e se eu for lá, eu posso morrer. Ela era a rainha, mas o rei tinha um harém, né? E ele diz: se eu chegar lá, eu posso morrer. E ela manda essa resposta para Mardoqueu, para o seu pai. E então Mardoqueu, quando recebe a resposta de Esther, manda de volta a seguinte resposta. Verso 13. Mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Até aí. Mardoqueu lembra a Esther que ela também é judia. Mardoqueu lembra a Esther, ou Hadassa, o seu nome original. Hadassa é o nome hebraico, Esther é o nome persa. Mardoqueu diz: olha, Esther, você acha que por você estar no palácio, por você ser a rainha,
Só você é que vai se escapar do povo? Não pense, Esther, é isso dessa forma. Até porque, Esther, agora vem a parte principal. Continue. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Meus irmãos, esse é um aspecto muito importante da providência divina. Mardoqueu está falando o seguinte: olha, Esther, o povo judeu é de Deus. Nós somos de Deus, Esther. Esther, se você não se colocar à disposição do Senhor, Esther, para ser um agente da sua providência, socorro virá, Esther. Mas você vai ser envergonhada. Você e a sua família morrerão. Morrerão no sentido de que cairá em desprezo. Isso acontece, meus irmãos, em todos os lugares. Deixa aí parado. Em todos os lugares. Olha, queridos, quando nós trabalhamos para o Senhor, ou a gente inclui isso em nossa vida, em nosso repertório, ou a gente não conseguirá andar. Vou trazer uma explicação. Igreja. Tem gente que acha o ó do borogodó, o último negresco do pacote, a última bolacha, o último caldo de cana lá do balaio, né, do balde. Aí alguém diz o seguinte: olha, fulano, você tem uma habilidade, você tem um dom. A gente está precisando de uma pessoa como você. Se você não vier, de quem é a igreja? De quem nós somos povo? Quem é o nosso cabeça? Quem é que está à frente da igreja? Se você não fizer, se você não vier, socorro e livramento virá de outra forma. Quem perderá? É você. Quem enterrará o talento? É você. Quem morrerá? É você. Quem morrerá espiritualmente, em termos de não servir ao Senhor? É você. Mas se você está em uma posição, se você está em uma posição que você pode fazer a diferença, faça. Sabe por quê? Continue. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Meus queridos, prestemos atenção agora. A providência de Deus é a mão poderosa de Deus guiando o seu povo, abençoando o seu povo, alimentando o seu povo, dando trabalho ao seu povo, guiando o seu povo nas tribulações, guiando o seu povo nas adversidades, livrando o seu povo nos maiores problemas. Como Deus faz isso? Deus faz isso de maneira sobrenatural com os seus anjos. E Deus faz isso de maneira natural, por meio de gente. Ele vai usar Xerxes, vai usar Dario. Percebe? Vai usar o próprio, vai chamar Nabucodonosor de meu servo. Deus, ele age de maneira natural por pessoas. E essas pessoas, dentre elas, algumas são especiais. É o povo de Deus. Deus tem em nós agentes de sua providência. Então prestemos atenção. Estamos em dificuldade? Oremos. Coloquemos diante do Senhor. Mas vamos atrás das pessoas. O que é que Mardoqueu fez? Falou com Esther. Porque quem era que poderia intervir para livrar os judeus da morte certa? Esther, que estava vizinha, era rainha. A gente não pode dizer que dormia com o rei, porque o rei tinha não sei quantas mulheres, e ela tinha um mês que nem comparecia à presença do rei. Mas ela que tinha a possibilidade de chegar perto do rei. O que isso quer dizer, queridos? Duas coisas. Primeiro, se você estiver com alguma dificuldade, não tenha medo de procurar ajuda. Porque a sua resposta de oração pode estar com a pessoa ao lado. Com um irmão que está em outro lugar. Ou uma pessoa que nem conhece a Cristo.
A sua resposta de oração está ali. Não é bíblico, meus irmãos, alguns irmãos dizerem, ora, eu estou com problema, eu orei, mas eu não procuro ninguém. Se Deus quiser, Ele vai fazer isso. Isso não está na Bíblia. Está com problema? Procure. Eu preciso, olha só, eu trabalho em outra cidade, nessa empresa, queria vir para cá porque minha família ficou aqui. Está orando? Estou. Quem você gostaria de conversar? Quem você pensa que poderia conversar com essa pessoa? Eu fiquei sabendo que tem fulano, que ele é gerente daquela unidade, eu vou lá falar com ele. Mas se eu for falar com ele, eu posso, sei lá, ser destratado. Como a rainha Esther disse, se eu for falar com o rei Xerxes, eu posso morrer. No seu caso, se eu for falar com fulano, eu posso passar vergonha. Eu vou ter que matar o meu orgulho. Mas, meus queridos, a Bíblia está cheia de exemplos de como Deus providencia a sua ajuda, o seu cuidado, usando pessoas. Fale com o irmão, fale com uma outra pessoa, bata na porta de alguém, dizendo, fulano, eu sou Beltrano, nesse momento estou desempregado, está aqui o meu currículo, fiquei sabendo que você está trabalhando para uma empresa que está chegando aqui em Aracaju, se você puder falar com essa pessoa, fale a meu respeito. É ou não é um sentimento similar ao de Esther, só que em proporção menor? Porque Esther tinha que falar com o rei e podia morrer. Mas a gente precisa também se humilhar e chegar diante de pessoas para pedir, para rogar em favor de alguém, de que nós queremos, em favor. Faz parte, meus irmãos. Há garantias de que isso vai acontecer? Não, nós está fazendo a sua parte. Segundo lugar, você precisa se incluir dentro da história de que Deus está fazendo nas nossas vidas como agente da providência de Deus. Meus irmãos, se você pode ajudar alguém, ajude. Essa pessoa está orando, já imaginou você que você pode ser resposta de oração para alguém? Ajude. Isso é tão bom, meus irmãos. Você pode não conseguir, mas você tentou. Eu lembro de um professor amigo, professor Dr. Tácito, já está aposentado, e comprou um sítio, foi lá para o interior de Lagarto. E aí eu lembro que, há um tempo atrás, lá pelos idos de 2004, 2005, exatamente, eu tinha concluído o mestrado. E aí estava, procurando trabalho. Já estava namorando com Carlinha, namorava com você, Carlinha, em 2005? Estava querendo namorar com Carlinha. E aí, para namorar, tem que ter pelo menos R$1 para chamar para tomar um caldo de cana com pastel. Né, Dário? Aí eu disse, rapaz, o que eu tinha era o diploma debaixo do braço, mais nada. E aí eu disse, olha, tenho que tentar. Aí falei, disse, professor Tácito, você conhece alguém de alguma faculdade que você pudesse me indicar? Eu já tinha experiência na UFES, já tinha sido professor substituto por 4 anos, então ele já me conhecia. Aí primeira parte eu fiz. Não é fácil, mas você chegar assim para uma pessoa e dizer, rapaz, você pode me ajudar? Não é fácil não, né, Matos? É difícil, meus irmãos, mas providência de Deus executa-se dessa forma. E aí, sabe o que ele fez? Ele foi agente da providência de Deus em minha vida. Não deu certo. Mas sabe o que ele fez comigo? Ele marcou comigo e foi comigo em 2 lugares. Fomos na Pio 10º, fomos falar com a pessoa que era abaixo do professor Sebastião, que é o dono da Pio 10º. Era a pessoa abaixo do professor Sebastião. Ele conhecia ela, porque já deu aula na pós-graduação lá, tinha conhecimento, eu fui com ele. Aí ele foi lá para quê? Somente para me apresentar. Ele não tinha, meus irmãos, nenhuma obrigação disso.
Ele não tinha nenhuma obrigação, até porque a gente não tinha nem essa intimidade toda. Era ali, no corredor. Mas ele foi comigo, aí foi lá. Cadê fulano? Está no segundo setor. Aí, subindo cada setor, falando com o Beltrano, chegando lá, e disse, olha, fulano, abraçou, olha, vim aqui apresentar o professor Nilton. Ele está, ela, na hora, né? A pessoa disse que vai trabalhar com o mundo inteiro. Aí apresentou, aí pegou, deixou meu currículo, Depois foi em uma outra faculdade, na FANESE, que também ele tinha dado já aula de pós-graduação lá. Mesma coisa. Falou com o diretor lá pedagógico. Nenhuma das faculdades me chamou. Faz parte. Não é verdade? Mas olha só o que essa pessoa fez, se colocando como agente da providência de Deus. Isso já tem quantos anos? 19 anos, praticamente. Mas ainda fica marcado. Podia ter dado certo. Podia ter conseguido um trabalho por meio disso. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que eu preciso ser esse agente na vida de pessoas. Isso demonstra empatia. Isso demonstra que o seu problema é o meu problema. Nós muitas vezes queremos agir como Esté antes do puxão de orelha de Mardoqueu. Olha, eu estou no palácio, eu sou rainha, eu estou tranquila. Vão morrer os judeus? Bom, mas talvez não aconteça. Né? Acho que não vai ser isso não, é muito alarme. Não vai acontecer não. Às vezes nós queremos agir como Esté antes do puxão de orelha do seu pai. Mas nós temos que agir como Esté após o puxão de orelha do seu pai de Mardoqueu. Dizer, Esté, entra para a história do que Deus está fazendo no mundo, Esté. Esté, entra para ser um agente do reino de Deus. Esté, entre para abençoar pessoas, para abençoar vidas. Esté, entre para fazer a diferença. Esté, entre para ser sal da terra e luz do mundo. Percebe, queridos? Às vezes você está trabalhando em um local, fica sabendo de vagas de emprego e não diz nada a ninguém. Diga, meu irmão, só aqui na igreja há vários desempregados. Eu estou trabalhando, olha, vai chamar aqui, olha, minha empresa abriu várias vagas de trabalho. Bom, estou trabalhando. Meu irmão, pense em pessoas que se encaixam nesse perfil. Lembre, se você sentar e dizer, meu Deus, eu conheço alguém, eu devo conhecer alguém que eu acho que está precisando disso. O Espírito Santo vai lhe mostrar, você vai dizer, rapaz, fulano, olha, lembrei de você. Lembrei de você, porque na empresa que eu estou trabalhando, eles vão abrir X vaga para tal cargo. Você trabalhou nisso, não foi? Foi. Essa pessoa pode não conseguir a vaga, mas você vai estar sendo agente da providência do Senhor na vida dela. Você fez a sua parte. Você deu o seu início. Mas a gente, meus irmãos, age de maneira muito egoísta. A gente vê as oportunidades, a gente não lembra de ninguém, a gente não ora por ninguém, a gente não pensa em ninguém, a gente está aqui, olha, no nosso palácio real. Eu estou no meu paláciozinho real. E o mundo fora do palácio está acontecendo. Pessoas desempregadas, pessoas desamparadas, pessoas sem acesso à saúde, pessoas sem um monte de coisa. Percebe? Permita aqui, Val, só usar o seu exemplo rapidinho. Aí Val conseguiu um trabalho num posto de saúde. Ela chegou e veio me dizer, pastor, olha, precisar de alguém que está querendo marcar uma consulta, um exame, fale comigo que eu já tenho um acessozinho melhor. Eu disse, Val, que maravilha. Percebe? São atitudes, meus irmãos, que nós temos que multiplicar. Porque a providência de Deus acontece em sua maior parte por meio de pessoas. Assim como pessoas evangelizam pessoas, pessoas ajudam pessoas, pessoas são bênção na vida de pessoas. Quando a Bíblia diz que
não haverá um justo para mendigar o pão. Deus vai derramar maná? Deus vai entregar o maná? Nós somos o maná de Deus agora, meus irmãos. Nós é que somos o maná do Senhor. Irmãos, perceberam? Eu é que sou o maná. É eu que tenho que chegar na casa do meu irmão. Meu irmão, o que está acontecendo? Pastor Paulo Sérgio estava falando na Ordem dos Pastores, que no início da sua vida cristã, passou alguns perregos. E ele disse que saiu para trabalhar, uma certa vez casado, e só tinha farinha e água em casa. Pastor Paulo Sérgio. Hoje a gente olha, pastor Paulo Sérgio da primeira igreja batista, mas todo mundo passa por suas dificuldades, não é verdade? E aí ele disse que foi. E aí Deus usou um irmão dele, que se lembrou dele, e estava fazendo, ali o irmão estava fazendo compras no mercadinho, e se lembrou dele. E aí disse, eu vou comprar também para ele. E aí ele faz uma compra, leva para a casa do pastor Paulo Sérgio. O pastor Paulo Sérgio, quando retorna de casa, vê lá aquelas compras. Ele, mulher, o que foi? O que aconteceu? Você pediu dinheiro emprestado? Vendeu um rim? O que aconteceu aí, né? E ela conta, olha, foi isso. Seu irmão nos abençoou. E aí o chororô é inevitável, não é verdade? Então, quantos irmãos aqui, quantas histórias cada um de vocês tem para contar de pessoas que foram bênçãos em suas vidas? Pessoas que lhe ajudaram em momentos específicos. Às vezes é uma coisa simples, como R$1 para comer no resumo, como a gente fazia na ABU, se juntava lá. Quem é que não tem? Eu não tenho. Vamos lá juntar aqui, gente. R$10, 7 tinha dinheiro, 10 para comer, juntava-se de 7, R$10 e dava. Pode ser coisa simples, mas quantas vezes nós fomos alvo da providência de Deus por meio de pessoas? Nós somos facilmente levados a louvar e agradecer a Deus pela providência dele que a gente não vê. Mas muitas vezes somos lentos em agradecer pela providência dele por meio de pessoas. Às vezes nem um obrigado a gente quer dar. Um reconhecimento a gente não quer dar. Então, meus irmãos, sejamos essa providência de Deus. Mas em terceiro lugar, o livro de Esté, queridos, vai ser algo maravilhoso. O livro de Esté, além de mostrar que a providência de Deus não está restrita às circunstâncias, além de mostrar que a providência de Deus, que Deus nos faz agente da sua providência, ela também nos mostra que a providência de Deus nos conduz aos seus eternos planos. Olha aí Esté 4, versículo 15. Esté, então, mandou a resposta a Mardoqueu, seu pai. Continue. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esté compreendeu a mensagem. E ao longo da história, nós vamos perceber, meus irmãos, que Deus cumpriu o seu propósito. A sua providência entrou em execução. Qual a providência? Deus escolheu um povo por meio de Abraão. Deus disse que em Abraão ele abençoaria toda a terra. Deus chamou um povo para ser chamado de seu. Deus escolheu Abraão. Deus escolheu o povo judeu. E Deus disse, olha, eu não vos abandonarei. É promessa de Deus. Mardoqueu
Amã tentou aniquilar. Mas aquilo que Deus prometeu, Ele providenciará as respostas, as situações para preservar, para cumprir aquilo que Ele prometeu. E o povo judeu não foi morto aí nesse tempo. Pelo contrário, Amã lançou sorte para dizer o dia em que os judeus iriam morrer, e isso não aconteceu. Pelo contrário, os judeus foram libertos, e aí dá-se origem à festa do Purim, que traduzido quer dizer lançar sortes. Ainda hoje os judeus celebram a festa do Purim, que relembra a libertação do povo judeu na época de Esther. Jesus celebrava a festa do Purim. Os judeus ainda hoje celebram a festa do Purim. A festa do Purim relembra a mão poderosa de Deus guiando o povo judeu, guiando as pessoas até cumprir o seu plano final. E para nós, meus irmãos, e para nós? Vamos reler Romanos 8, 28. Coloca aí de novo, Romanos 8, 28. Durma não, Vinícius. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, preste atenção agora. Este versículo, meus irmãos, expressa uma poderosa promessa de que Deus é capaz de usar todas as circunstâncias e eventos da vida para o bem daqueles que o amam. Embora possamos passar por algumas dificuldades, incertezas, problemas, dores, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem final. Atenção agora para o que esse texto significa. Quando a gente usa Romanos 8, 28, não é para justificar besteira que a gente faz. Sabe? Tipo, olha, pastor, eu fui para uma seleção de emprego, mas eu não me preparei, deu errado, mas olha, todas as coisas cooperam para o bem daquele. Não, meu irmão, não vai usar esse texto para isso, não. Foi fazer uma casa, aí usou uma telha ruim, aí pá, caiu. Mas todas as coisas cooperam para o bem. Está passando, vou para a igreja, pá, leva uma topada, cai, ralou, e disse, todas as coisas cooperam. Aí eu achei, meu irmão, não está compreendendo o texto, não. Significa o seguinte aqui, queridos, que ainda que você tropece, ainda que você perca emprego, ainda que você tenha dificuldades, estas coisas não vão tirar aquilo que Deus tem para você em termos de vida eterna. Todas as coisas cooperam no sentido de que elas são usadas para fortalecer a sua vida, o seu chamado e a sua vocação em Cristo Jesus. Se nós entendemos esse texto, nós não iremos temer nenhuma outra coisa. Iremos temer quem? Abra aí Mateus 10. Mateus 10, 28. Olha, Cristo vai dizer o seguinte, ó. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma, como lançar o corpo no inferno. Agora o 29. Olha agora, meus queridos, isso é para nós, viu? Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. O verso 30. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, Elias. Todos. Todos os cabelos estão contados. E o 31, portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais, queridos, preste atenção agora. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo chamado segundo o seu propósito, sua vida, minha vida estará nas mãos do Senhor. A boa obra que Ele começou a trabalhar em nós, meus irmãos, Ele completará. Abra aí Filipenses 1,6. Filipenses 1,6, olha, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Quem está chegando agora na nossa igreja, hoje iremos trabalhar a doutrina na classe de novos membros. Aprendam uma doutrina caríssima para nós. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode não acreditar nisso. E eu não sei como viver sem acreditar nisso. Eu não sei como é viver carregando a salvação nos ombros. Eu não sei como é viver carregando a sua vida, o seu destino final nos ombros. Eu não sei como é viver isso. Porque, meus irmãos, o que a Bíblia nos diz é o seguinte: meu querido, a obra que o Senhor começou na sua vida, aquilo que Ele prometeu, e o que Ele prometeu, que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele vai cumprir. Pode vir Nabucodonosor, pode vir o rei Dario, pode vir o rei Xerxes, o rei Artaxerxes, pode vir dificuldade, pode vir problemas, podem vir quaisquer outras coisas. Você é do Senhor Jesus. Você tem o selo da promessa em sua vida. É isso, meus irmãos, que a providência do Senhor nos conduz. A providência do Senhor, ela tem, meus irmãos, como principal alvo, nos fazer nos alegrar em Cristo Jesus, porque a nossa morada eterna está garantida. Não é na base da minha força, não é na base do meu esforço, da minha força de vontade, porque, meus irmãos, força de vontade não leva ninguém a canto nenhum. Ou nós temos uma nova transformação, ou nascemos de novo, ou a gente não pode, meus irmãos, compreender essa providência de Deus. Quero concluir abrindo Romanos 8, verso 29. É isso que o livro de Esther significa para nós. Nós não comemoramos festa do Purim, nós não somos judeus, mas nós somos o povo de Deus. E a principal mensagem do livro de Esther, qual é? A providência de Deus em cumprir a sua promessa, de que o povo judeu é o seu povo, e de que sempre será o seu povo, e de que ele estará protegendo o seu povo até o fim. Para nós, qual é a mensagem de Esther para nós? Romanos 8, a partir do verso 29. Pois aqueles... Vamos ler juntos, queridos, 29? Pois aqueles que de antemão conheceu, aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, até aí. Não é glorificará. Já glorificou. Para Deus tem esse negócio de passado, presente e futuro. Se você, meu irmão, foi chamado, se você entendeu o alvo de Cristo em sua vida, você já foi predestinado, chamado, justificado e glorificado. Já está tudo certo, já está tudo, meus irmãos, ali, ó, já justo. Por quê? E aí, se isso é verdade, e é, se isso é promessa de Deus, e é, isso deve modificar a minha vida. Como? Verso 31. 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, não é nenhum rei, não é nenhum problema, não é nenhuma dificuldade. Quem é contra nós? Isso não quer dizer que você não vai ter problema. Volto a dizer, a providência nos conduz ao alvo final de Deus. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós para aquilo que Deus nos colocou na providência dele. Logo, 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas que ele nos tem prometido? Ele prometeu colchão de mola que gira sozinho? Não. Você pode dormir numa esteira.
mas a promessa do Senhor na sua vida se cumprirá. Logo, 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. 35, vamos ficar de pé e vamos ler agora todos juntos, esse 35, 36 e o 37. Todos juntos. Quem nos separará? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pai Santo, nossa gratidão, porque nós temos a plena convicção de que a boa obra que o Senhor começou em nós, o Senhor completará. Não porque somos bons, fortes, temos força de vontade, nada disso, Pai. Tão somente porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Nossa gratidão, Pai, porque nós podemos olhar para o livro de Esté e ver a tua bondade, a tua providência para com o povo judeu. E agora em Cristo Jesus, nós podemos olhar também para nossas próprias vidas e ver que o Senhor também é bom para cada um de nós e que o Senhor nos conduzirá triunfantemente para a sua glória celestial. Por isso, Pai, nossa gratidão, que o teu Santo Espírito cada dia mais nos mostre esta verdade e nos console, para que apesar das dificuldades da vida, venhamos a compreender a tua boa providência em cada um de nós. Em Cristo que oramos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse imenso e maravilhoso amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo permaneça com a tua igreja e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.